Gostaria de falar tudo sobre palavrão nesse vídeo. O que a Bíblia fala sobre o palavrão? A Bíblia concorda com o palavrão? Ou a Bíblia condena o palavrão? O que Deus diz a respeito disso? É permitido falar palavrão ou não é? 100% da população, 90% fala palavrão. A gente conversa com as pessoas no dia a dia, de 100 palavras que saem da boca das pessoas, normalmente 90% é palavrão. E eu gostaria de trazer à luz da palavra tudo, nem tudo, não vai dar tempo de eu falar tudo o que tem que ser falado aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Queria eu poder ficar mais de 1 hora aqui explicando, indo ali à luz da palavra e mostrando ali detalhe por detalhe do que Deus fala a respeito desse assunto. Mas não temos tempo o suficiente aqui. Até temos, mas só que se o vídeo ficar muito longo, você acaba não conseguindo ter tempo suficiente para poder assistir a live, ok? Então vamos lá, eu separei aqui alguns versículos. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. No final do vídeo eu vou falar se é permitido ou não falar palavrão à luz da palavra de Deus, ok? Abra sua Bíblia ou leia comigo em Efésios 4:29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em outras versões está a palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Veja o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Na linguagem fiel está escrito torpe. O que isso significa? Palavreado, conversa fiada, falar mal de alguém, xingar, tudo isso são palavras sujas, palavras que não edificam, palavras que não transmitem graça, que não transmitem vida, ao contrário, só transmite morte, só transmite tristeza. Se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o medo também vem pelas coisas que a gente ouve, pelas coisas que a gente assiste. A dúvida vem pelas coisas que a gente ouve. Se você, irmão e irmã, ouvir muitas palavras negativas, você acaba ficando negativo. Começa a ouvir pessoas que murmuram. Daqui a pouco você está murmurando. Começa a ouvir pessoas que falam muitos palavrões. Daqui a pouco você está falando palavrões. Daqui a pouco você está falando palavrão. Então, Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, mas somente a que for boa, a que transmite vida, a que transmite salvação, a que transmite alegria, as palavras que são libertadoras. Eu gosto muito, gente, de compartilhar a palavra de Deus, de conversar sobre a Bíblia, de conversar sobre as coisas sagradas. Eu gosto muito quando eu converso com uma pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, o hábito de estudar a Bíblia. Gosto muito, porque isso me edifica, isso me fortalece. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente acaba emprestando os nossos ouvidos. Pessoas negativas, pessoas que só falam mal do outro, só falam palavras de derrota, de fracasso. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para que a gente não venha se enfraquecer na fé. E com isso, no verso 30, ele diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, depois desse versículo de Efésios 4:29, que diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, logo depois ele diz, e não entristeçam. Então, o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da sua redenção. Às vezes as coisas que a gente fala, palavras sujas, pode entristecer as pessoas.
Imagina Deus. Deus também se sente triste. A gente pode acabar entristecendo o Espírito Santo. Veja o que está escrito em Tiago 3, a partir do verso 6. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Veja o quão perigosa é a nossa língua, gente. Vou ler de novo. Ora, a língua é um fogo. É um fogo. Imagina só um fogo. O fogo, gente, é destruidor. O fogo destrói. O fogo causa desgraça. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo. A língua é um fogo. O fogo, gente, faz desgraça. Queima, destrói. Você vê a comparação que ele faz. Nossa língua é como um fogo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Você pode comprometer o destino da sua alma pelas coisas que você fala. O quão sério é, gente, as coisas que saem da nossa boca. É muito sério. Por isso que em João 7:24, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Para a gente não falar de uma coisa que a gente não tem convicção, certeza. Não faça isso. Porque até em Mateus 7 diz, né, não julgueis para que não seja julgado. Mas em João 7:24 diz: não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não fale daquilo que você não tem certeza, fale daquilo que você tem convicção. Você viu? Você tem certeza daquilo que está falando? Então tá bom. Mas não fale daquilo que você só acha, pela aparência, pelo que você viu no exterior. Compreenderam, sim ou não? Vamos dar continuidade aqui à leitura de Tiago 3. Pois toda espécie de animais, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Veja, os animais, os répteis, os animais marinhos, a gente consegue domar eles, controlar eles. Olha a comparação que Tiago está fazendo. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Por isso que os dentes. A nossa língua, ela está dentro de uma cadeia, né? Os dentes são as grades. É o único órgão do corpo que a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar um animal, os répteis, os animais marinhos, mas a língua da gente é o único órgão do nosso corpo que a gente não consegue controlar. A única forma de você controlar é fechando a boca, guardando ela lá dentro da sua boca. Os dentes são as grades para não permitir ela sair e falar aquilo que não deve ser falado. E dá continuidade, diz assim: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce.
ou jorra água doce ou jorra água salgada. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Não tem como. E ele está fazendo uma comparação. Pode, porventura, uma pessoa de Deus falar palavrões? Falar coisas inapropriadas? Coisas que não edificam? Pode? Porventura, uma pessoa cheia do Espírito Santo falar coisas que desagradam a Deus? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Eu digo nós, porque eu me incluo nisso. Todos nós estamos sujeitos a pecarmos pelas coisas que falamos. E o palavrão está incluído nisso também. O palavrão está incluído nisso também. Eu guardo um Provérbios comigo que diz assim: a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Até da forma como você fala com as pessoas, você pode suscitar dentro dela a ira ou a paz. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira, suscita o ódio. A gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo da forma como a gente se relaciona com as pessoas, seja no trânsito, seja na família, seja em qualquer lugar. Em Provérbios 4:24 diz assim: afaste de vocês a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Mantenha longe a falsidade. Mantenha longe da boca. A falsidade é aquela pessoa que está perto de você, na tua frente ri, te abraça, te dá beijos, mas por detrás destrói você com palavras sujas. Destrói vocês. Isso é falsidade. Então, Salomão está dizendo: afaste de vocês a falsidade da boca. Mandar para longe a falsidade da boca. É muito importante, gente, a gente meditar. Isso me traz muito temor. Muito temor. Muito temor mesmo. Aí em Mateus 15, versículo 11, diz assim: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina a pessoa. Então, o que sai da boca é o que já está lá dentro do coração. A gente, tudo que a gente fala saiu do coração. Está lá dentro do coração. Está lá dentro. Mas em Mateus 12, versículo 36, diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Veja aí a responsabilidade. Vamos ter que dar conta de toda palavra que dissermos aqui. Está tudo sendo escrito e vamos dar conta no dia do juízo final. Quando um ladrão é preso, o policial diz assim para ele: ó, você tem o direito de se manter em silêncio. Então, até os advogados aconselham ficar calado, não dizer nada, porque qualquer coisa que ele disser pode vir contra ele no dia do seu juízo, no dia do juízo final. Isso no dia do juízo, eu estou me referindo ao juízo humano. Imagina no dia do juízo de Deus. Então, vamos pensar, refletir. A gente é humano, a gente está sujeito a erros, a falhas. Quem aqui é perfeito? Ninguém é perfeito. A gente às vezes fala coisas sem pensar, coisas movidas pelo próprio coração, mas a gente tem que estar sempre disposto a se reconciliar, a pedir perdão, a se achegar mais diante de Deus, buscar o renovo dele, o fortalecimento dele.
nós não somos perfeitos. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, a língua é o único órgão do corpo que o ser humano não consegue domar. A gente não consegue domar a língua. Mas a gente tem que andar no espírito, todos os dias vigiar. Como diz em em Gálatas 5,16, andai no espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito e andar em santidade e andar pensando nas coisas lá do alto, para que a gente não venha se deixar ser levado pelas coisas desse mundo, tá bom? Que Deus ilumine a cada um de vocês, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Então, você já sabe, né? Palavrão não provém de Deus. Como está escrito em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas somente a que for boa, para transmitir vida, para transmitir graça, para transmitir salvação. É isso que agrada a Deus. Forte abraço, até a nossa próxima live. Fica com Deus.